Chegando nesse dia de hoje, quinta-feira, feriado. É feriado por aí também? Por aqui é feriado. Acho que é feriado de modo geral, né? Feriado nacional. Vamos que vamos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Começando essa quinta-feira de feriado da melhor maneira possível, ajustando as prioridades. Como tem sido? Como tem estado as suas prioridades? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Tá preparada? Vamos tomar um café? Pegue aí o seu café. Já vai chegando. Eu quero começar hoje pedindo a Deus que Ele abra o nosso coração para o entendimento dessa palavra. Que nós possamos sair daqui realmente conscientes de onde deve estar o nosso coração, de onde deve estar a nossa prioridade, onde que nós temos que focar as nossas energias, onde que nós precisamos colocar realmente as nossas forças. Essa semana eu venho postando muito sobre a sobrecarga da mulher. A mulher que não para, a mulher que olha tudo, a mulher que trabalha, a mulher que cuida do filho, a mulher que cuida do esposo, a mulher que cuida do trabalho. E no final, ela termina exausta, esgotada. Uma mulher que não tem tempo para si, uma mulher que não se cuida, uma mulher que corre e não sai do lugar. Essa é você? Se essa é você, esse conteúdo é para você, porque mexeu comigo, vem mexendo comigo, vem mexendo com as minhas estruturas e talvez mexa com você também, porque eu sou essa mulher que sempre correu, que desde a infância foi educada a estar correndo. Foi educada a não parar. Foi educada a ser guerreira, a ser forte, a ser uma mulher que não reclamava, mas que corria. Por muito tempo, eu deixei as minhas prioridades completamente invertidas. E é por isso que eu tenho propriedade para vir aqui falar com você hoje. Como eu estou dizendo em todas as manhãs, eu não trago aqui ensinamentos de coisas que eu não pratico. Na verdade, aqui é vida real. Na verdade, aqui é vida de quem realmente faz, ou vive, ou viveu, ou passou pelo que está falando. Mas nada do que eu vou trazer aqui para vocês é da minha cabeça ou de um livro de autoajuda, mas sim da verdade. A verdade é essa que é a palavra do Senhor. Então eu não vou trazer para vocês ensinamentos de autoajuda, não. Eu vou trazer para vocês a verdade que está na palavra do Senhor, porque é esse livro que eu sigo todos os dias, ou pelo menos eu tento, porque às vezes é difícil. Sabe por quê? Porque às vezes a gente para aqui para fazer o nosso devocional, para estar com o Senhor, a gente se enche dele, mas quando a gente abre a porta e sai dessa porta, o mundo nos consome. Por isso que a gente tem que organizar as nossas prioridades. Por isso que as nossas prioridades elas precisam estar muito em ordem. Porque senão o mundo nos consome. De que adianta você se encher do Espírito Santo aqui? De que adianta você ouvir a palavra, mas não praticar? E é isso que a gente tem vivido no dia a dia. O mundo tem pedido cada vez mais performance, mulheres guerreiras, mulheres que sobem nesse lugar de liderança, de cargos, de aplausos, de status. Mas quem cuida dessa mulher? Quem é? Quem cuida dela? Quem é que cuida? Que pega ela, que coloca no colo e fala assim, vem cá, deixa eu cuidar de você. Você é essa mulher que está precisando de cuidado, que está precisando se olhar, que está precisando ser amada. Pois é,
Você só vai conseguir isso a partir do momento que você ajustar as suas prioridades. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então já pega seu papel, sua caneta, anota, pega sua Bíblia, porque nós vamos trabalhar com a Bíblia aqui. E para começar, eu quero te fazer uma pergunta. A vida de quem vive correndo é uma vida de um lugar que nunca chega, né? É uma vida que você corre, mas nunca chega nesse lugar. Se essa é você, bem-vinda. Essa também sou eu. Então você vive ocupada, mas aí a pergunta que eu faço para você é: você está frutificando nessa ocupação ou está somente sobrecarregada? Pensa aí. A correria que você está vivendo é uma correria que traz frutos ou traz apenas sobrecarga? É essa a reflexão que você precisa fazer para a gente começar esse bate-papo aqui sobre prioridades, sobre colocar as prioridades em ordem. Então vamos meditar na palavra do Senhor, Bíblia, tá? No livro de Ageu, um livro bem pequenininho. Meu Deus, mas que livro poderoso! Tá quase no final aí do Primeiro Testamento. E esse livro traz ensinamentos maravilhosos. Para vocês terem ideia, é um livro de apenas dois capítulos, né? Tem o capítulo 1 e o capítulo 2. Mas se você priorizar, já vai entender muita coisa. Prestem bem atenção, começando aqui pelo versículo de número 2. Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta palavra por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Olha isso. Porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruína. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Meu Pai, olha isso. Essa é a vida da maioria das pessoas. Essa é a vida que estão vendendo na internet. Essa é a vida que o inimigo está querendo te arrastar. A vida do luxo, a vida da casa perfeita, a vida de não parar, a vida de não sentar, a vida de não respirar, a vida de não se cuidar. Mas por fora tem uma casa luxuosa. Porque é isso que as pessoas têm colocado para fora, não é mesmo? Eu e você, quando entramos aqui, começamos a correr pelo feed, a correr pelos stories, a correr lá no TikTok ou qualquer outra plataforma, ninguém está aqui sendo vulnerável. Ninguém está aqui falando a verdade. Tá todo mundo numa vida perfeita. Hoje mesmo que é feriado,
Você vai passar aí pelos seus stories e vai ver pessoas viajando. Vai ver pessoas em lugares maravilhosos. Vai ver pessoas desfrutando de uma vida que você vai falar assim: meu Deus, eu quero essa vida. Veja bem, eu não estou aqui falando que você não merece viajar, ter uma vida boa. Não. Mas a palavra aqui fala que a gente vive enaltecendo essas casas luxuosas. Vive correndo atrás disso. Mas olha o que acontece. Você bebe, mas não sacia a sua sede. Você come, mas vive com fome. Você se veste, mas vive com frio. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E a partir disso, quando eu faço uma reflexão da minha vida, porque eu não estou aqui apontando o dedo para você, eu estou apontando para mim, que durante anos, 42 anos tenho eu hoje, durante esses 42 anos, quando eu olho para trás, eu vejo essa corrida forte, corrida intensa, uma corrida que nunca parava. Quantas vezes eu desejei ter um carro dos sonhos e eu corri e tive esse carro. Mas quando o carro chegava, já não fazia mais sentido, porque já não era mais o carro do desejo, eu só queria ter. E quando eu tinha, já não me satisfazia mais, eu já queria o próximo. Quantas vezes eu desejei uma roupa na vitrine de uma loja e eu fui lá de ter, de comprar, de obter. Tive, porque aonde você coloca a sua atenção, a sua força, a sua energia cresce. Já ouviu esse ditado? Tudo, você consegue tudo que você quiser. Você é capaz de ter tudo que você quiser. E é isso que tem pregado na internet. Realmente, nós somos capazes de ter tudo que a gente quiser. Se a gente colocar energia nisso. Então, às vezes, eu ia lá, trabalhava para ter aquela roupa daquela vitrine. E depois, vestia uma vez, 2 vezes e já encostava no armário. Porque na próxima semana já vinha o desejo de uma outra roupa. E aquela roupa que era o desejo, já tenho. Já deixou de ser vontade, prioridade. Agora minha prioridade é outra. Olha para mim. Isso tem acontecido com você também? Você também tem corrido atrás de tantas coisas sem saber o porquê? Tem sido dessa forma que você tem vivido, enaltecendo as casas luxuosas que é o externo e esquecendo do interno? E aí você corre, e quando chega, já não satisfaz. Tá com fome, vai lá e come. E quando come, não fica satisfeita. É uma corrida sem fim. E por isso que eu tô parando tudo para dizer para você, não vale a pena. Porque uma prioridade que você corre e nunca chega, nunca se satisfaz, isso não é normal. Isso não é saudável. Então você conquista o carro, a casa, a roupa, o casamento, o filho,
mas nunca está satisfeita. Quantas de nós desejamos casar com alguém e a gente conseguiu? Eu posso falar por mim. Hoje eu sou casada com uma pessoa que eu nunca pensei que eu era capaz, porque eu colocava ele num lugar que eu achava assim, não é pra mim, né? É muito pra mim. Sim, mas eu lutei. E esse casamento chegou. Mas quantas vezes eu reclamei? Quantas vezes eu não valorizei? Quantas vezes um erro pequeno já fala assim, vamos separar. Ai, agora eu já tô querendo o outro. Não é assim? Agora esse daqui já não me satisfaz mais, porque eu tô olhando, é o perfil do outro. Para de correr atrás do vento, atrás do nada. Eu sei que dói, eu sei que é duro, mas eu já comecei dizendo que eu não ia trazer nada aqui para poder falar com você mentiras que estão pregando por aí. Porque quando você volta para você, para o seu secreto, o que você tem encontrado? O que você tem encontrado? Quando você volta para você, você está realmente satisfeita, você está satisfeita. Quando você deita na cama, você consegue estar satisfeita com você mesma? Você consegue olhar para você e falar assim, uou, que felicidade essa cama, que felicidade esse marido, que felicidade essa roupa, que felicidade. Agora eu estou em paz. Ou não? Tá fazendo frio, tá fazendo calor, eu tô reclamando? É assim? Então quando a gente continua caminhando, olha o que diz o Senhor. Vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. A minha casa. Qual é a sua casa? Você é a sua casa. Porque você é corpo, alma e espírito. Como anda a sua casa? Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer como um sopro. Sabe por quê? Porque minha casa continua em ruínas. Meu Deus, isso é muito forte. Enquanto vocês estão ocupados em construir a sua casa, a minha casa fica destruída. E é aí que mora o centro de tudo. E a gente precisa falar sobre isso. Se Deus não for prioridade na sua vida, todo o resto vira ruína. Enquanto você ficar correndo atrás do vento, atrás do nada, e não colocar ele como centro da sua vida, tudo vira ruína. E não é sobre religião, é sobre um pai. É sobre um pai que quer te abraçar como filha, que quer dizer para você, ei, eu tô aqui para suportar essas cargas com você. Eu estou aqui para te dar colo, para te cuidar, para te ajudar nas suas necessidades, para suprir as suas necessidades. Esse é o pai que às vezes você não teve na infância e que você fica tentando buscar ou colocar outras coisas no lugar dele. E ele quer te cuidar sim.
se você colocar Ele em primeiro lugar. Mas muitas vezes você tem colocado coisas em primeiro lugar, homens em primeiro lugar. Até a sua família tem estado em primeiro lugar. E aí você deixa de olhar para dentro, deixa de olhar para si. Porque você satisfaz todo mundo lá fora, mas não se satisfaz. Come e não fica satisfeita. Bebe e não mata a sede. Se aquece, mas o frio não passa. Porque as suas prioridades estão em lugares errados. E isso faz você ficar exausta e querer desistir. Desistir de si. Desistir de querer se amar. Porque você já não sabe nem quem é você. Quando você olha no espelho, você não se reconhece. Porque você ainda não tem uma identidade. A sua identidade está deturpada pela busca incessante de coisas, de pessoas que não vão suprir as suas necessidades. Eu convivo com muita gente. Eu convivo com pessoas de altíssimo nível. Como eu enxergo vidas vazias. Cada vez mais que eu conheço e convivo pessoas de alto escalão, mais eu enxergo vidas vazias. Não estou dizendo aqui que você não possa prosperar financeiramente, porque a palavra traz isso. O problema é quando a sua prosperidade material está acima da sua prosperidade divina. O problema é quando você coloca essas coisas num lugar errado na sua vida. Esse é o problema. Quando você não luta por aquilo que realmente importa. E você vai atrás do vento, do nada. E a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não vai te faltar comida, não vai te faltar bebida, não vai te faltar lar. Não vai faltar. Quando você está com as prioridades alinhadas, quando as coisas estão no lugar. Mas mira como fazer isso. O Senhor está dizendo: reconstrua a minha casa, o meu altar. Me coloque como primeiro, me honra. Ele está dizendo aqui: você está esperando uma colheita farta, mas elas não foram fartas, elas foram escassas, porque você não me colocou em primeiro lugar, porque você não construiu um altar para mim. Aqui está dizendo: é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Não é por causa de Deus, porque Deus não me ama. Não, é porque você não tem colocado Ele como centro da sua vida. E eu não posso deixar de dizer isso. Eu não posso falar com você: vai lá, vamos fazer. Porque o mundo está nesse lugar de fazedores, de vamos, de não pode dormir. Cara, depois que eu mudei para São Paulo, que eu era de Minas, né? Vivi um tempo no Peru, voltei para o Brasil, voltei para Belo Horizonte e aí vim para São Paulo. Sabe qual que é a sensação que essa cidade me passa? De que se eu não estiver produzindo, eu não estou vivendo. Se eu não estiver correndo, eu estou sendo preguiçosa. Se eu deitar na minha cama mais cedo, isso está errado. Porque eu tenho que estar produzindo, eu tenho que dizer
quantas horas eu dormia à noite e quantas horas de sono maior, quando eu falo assim, eu durmo 7, 8 horas. Que? Como assim? Você tem 7 horas de sono, 8 horas de sono? Que absurdo! É quase uma acusação. Porque as pessoas estão acostumadas a não dormir. E se dormem, é 2, 3 horas no máximo. Então, quando eu entrei para essa roda dos ratos, porque é assim que eu me sinto aqui, que eu me sentia quando eu cheguei, eu comecei a entrar num lugar que não me pertence. Porque eu tenho necessidade de sono, eu tenho necessidade de descansar, de deitar na minha cama, porque a palavra diz isso, a palavra diz isso. Você vai deitar na sua cama e rapidamente vai pegar no sono. Porque eu te darei descanso. Tem gente que deita na cama e não dorme, e não descansa. E isso é normal? Isso não é normal. E aí quando você sai, que você entra no trânsito, tá todo mundo irritado, tá todo mundo estressado, o sinal fecha, as pessoas começam a buzinar para você andar. E o sinal está fechado. E as pessoas estão acelerando e te fazendo acelerar junto. E eu entrei nesse caos, até não me enxergar mais, até olhar para mim e falar, o que eu tô fazendo? Morando no lugar que queria, bebendo a bebida que queria, comendo a comida que queria, tendo a família que queria e insatisfeita. Sim, insatisfeita. E onde está o problema? A palavra está clara aqui. A prioridade que eu não estava dando para aquilo que realmente é importante. Então hoje é dia de falar a verdade, de dizer para você que se você não parar agora o que você está fazendo para realinhar as suas prioridades, você vai ficar correndo e não vai chegar em lugar nenhum. Ou melhor, vai chegar numa depressão, numa ansiedade, numa síndrome do pânico, num burnout no seu trabalho. Ou às vezes nem precisa trabalhar para ter um burnout. Tem mulheres que não trabalham fora e têm burnout. Porque até dentro de casa estão correndo, aceleradas, sem desacelerar, sem saber para onde que estão indo. Então não precisa estar lá fora no trabalho para ter um burnout. Dentro da sua casa, você sem trabalhar, você tem. E isso é muito grave. Porque não é o fato de você estar em casa que você não trabalha, que você não faz. Pelo contrário, você está ocupando o seu espaço com aquilo que é do reino, que é a sua família. E agora você tem mais tempo, mas na teoria você não tem tempo. Porque falta tempo. Quantas pessoas falam comigo, meu dia tinha que ter 36 horas, porque 24 tá pouco. Meu Deus, isso não é normal. Quantas pessoas eu escuto dizendo assim, quando eu era pequena, parecia que o ano demorava mais a passar. Não era assim? Eu sentia isso. Poxa, janeiro, né? Até chegar o próximo dezembro, meu Deus, vai demorar muito. Hoje eu sinto como se a gente dormisse em janeiro e já acordasse em dezembro. De tão rápido que tá tudo. Como melhorar isso? Como melhorar isso? Colocando as suas prioridades em ordem. E agora eu quero trazer isso para você, esse como. Primeira coisa que precisa estar alinhada na sua vida é o Senhor. Você tem tido tempo com Ele? Você tem tido essa vontade de ter tempo com Ele? Como tem sido o seu relacionamento com Ele? Mas não é um Deus de ouvir falar,
é um Deus de estar perto, é um Deus de estar próximo, é um Deus que sacia a sua sede, é um Deus que sacia a sua fome, é um Deus que, por mais frio que esteja lá fora, Ele aquece você. E sem Ele não é possível. Você sabia que você é templo do Espírito Santo? Como você tem cuidado do corpo que Ele te deu? Você sabia que a sua alma é o que te dá esforço para que você corra uma milha a mais? Que o seu corpo pode estar muito saudável, mas se a sua alma estiver abatida, de nada vai adiantar. Vai continuar correndo atrás do vento. E o teu espírito, quando ele está fraco, nada funciona. Porque o que você pensa, você sente e você age. Então, quando você tem pensamentos bons, você tem sentimentos bons e você tem boas ações. Comece agora a dar prioridade a Deus. Não levanta com o despertador já no último segundo e começa a correr, não. Você precisa parar para respirar, para falar com Ele, falar: Pai, eis-me aqui. Eu quero te conhecer de verdade, eu quero te tocar. Faça isso todos os dias. Não tem oração certa, não tem oração perfeita, não. Toma o seu tempo a sós com Ele. Porque às vezes você não quer nem estar sozinha com você mesma. É isso que tem acontecido, por isso que Deus não tem sido prioridade, porque você não tem sido prioridade. Você não quer ficar com você mesma, porque você já não se reconhece mais. Para que você fique satisfeita, você precisa estar sempre com alguém. E que tal escolher Ele como esse alguém? Começando com Ele em primeiro lugar. Começando o dia. Entregando o seu dia para Ele. Você tem uma agenda perfeita, mas você tem mostrado essa agenda para o Senhor? Falado: Pai, olha aqui a minha agenda. Me guia em cada uma dessas reuniões que eu vou fazer, cada um desses contatos que eu vou ter. Mas antes de sair correndo, você precisa estar com Ele. Você precisa colocar um altar para Ele. E quando eu falo colocar um altar para Ele, envolve sim oração, palavra, mas envolve cuidado com o corpo. Como tem andado o seu corpo cansado, sobrecarregado? Não é esse lugar que Ele chamou você para estar. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu te darei descanso. Então, mulheres maravilhas, vocês não são essas mulheres que vão dar conta de tudo. Ele tem te chamado para o descanso. Enquanto o mundo fala, corre, Ele fala, para, vem aqui, reconstrua o meu altar, como nós lemos na palavra hoje. Se você não reconstruir o meu altar, você não ficará saciada. Quando tudo é importante, nada é essencial. O que é primordial fica para trás. Não é sobre fazer mais primeiro. Não é sobre produtividade. É sobre colocar em primeiro lugar o que é eterno. Porque vai passar tudo. Agora, o que é eterno é o que fica para nós. E quando Deus não ocupa o trono na sua vida,
tudo que você conquistar vai deixar de fazer sentido. Então vamos lá. Vamos colocar aqui 5 itens que eu preparei para você anotar realmente. Para você aprender a fazer essas coisas colocando Deus em primeiro lugar. Então, quando vier alguma coisa para te afrontar, antes de responder, ore. Ore. Eu tenho um desafio para vencer. Eu preciso dar uma resposta. Antes de responder, ore. Porque a oração vai te trazer respostas. A oração vai te trazer calma. A oração vai te trazer a paz que excede todo entendimento para você tomar essas atitudes. Antes de planejar, pergunte. Então, antes de você colocar tudo na agenda, que tal pegar a sua agenda em branco? E quando você for começar a planejar, pergunta: papai, eu deveria fazer isso? O que o senhor quer que eu faça no dia de amanhã? Porque se o Senhor não for comigo, eu não vou. Quantas coisas você tem planejado sem perguntar a Deus se é para fazer ou não? E por isso seus planos não têm dado certo. Então, antes de planejar, pergunte. Antes de tomar a decisão, consulte. Quantas vezes eu tomei decisões na minha vida sem consultar a Deus e o que aconteceu? Deu errado. Porque às vezes Ele está gritando para falar comigo, não faz, e eu finjo que eu não ouvi. Mas mira como que eu escuto a voz de Deus na palavra. Porque Ele vai te dar direção através da palavra dEle. Na palavra você vai encontrar a voz dEle. Porque foi isso que nós encontramos no dia de hoje. Não saiu da minha cabeça, saiu da palavra. Capítulo 1 de Ageu. Volte e leia. Aqui tem ensinamento para a vida toda. E antes de servir os outros, sente-se ao pé do mestre. Então, antes de sair fazendo, tenha o seu tempo com ele. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu servir ao Senhor. Enquanto Marta estava de um lado para o outro, fazendo as coisas. Marta era fazedora, enquanto Maria escolheu servir a Ele primeiro, se entregar a Ele primeiro. E eu oro hoje em nome de Jesus para que esse espírito de Marta, de fazer, de correr, saia de você em nome de Jesus. Saia de mim em nome de Jesus. Que você tenha um coração de Maria nesse mundo de Marta. Marta, por que está correndo tanto, Marta? Marta, não percebe que eu estou aqui com você? Faça como Maria, que escolheu a boa parte. Antes de sair correndo, escolheu estar comigo. Antes de sair vestindo a sua roupa, servindo todo mundo, ela escolheu o Pai. Ela escolheu estar comigo. É esse o desejo do Senhor. Que antes de servir o outro, você sirva a Ele. E servindo a Ele, você está se servindo. Porque você está se cuidando. Você está colocando Ele em primeiro lugar. Deixando o seu corpo como templo. Cuidando das suas emoções. E o seu espírito está renovado nele. E essa tríade fortalecida, aí sim, você vai para o segundo pilar, que é a sua família. Porque a sua família precisa vir antes do seu trabalho. Se a sua família estiver em último lugar, a prioridade também está invertida. Então você, família e trabalho,
Você vai ouvir aí muita coisa, tá? Deus sendo prioridade, você está se colocando como prioridade. Porque Deus quer você aos pés dele, cuidando do corpo, da alma, do espírito. Deus não tem que ser um item na sua agenda onde você clique. Não. Deus está com você, precisa estar com você a todo tempo. A todo tempo. Porque senão está errado. Se você coloca Deus na sua agenda ali, Deus, depois tomar banho, não. Onde você for, Deus precisa ir com você. Você está no trabalho, Deus precisa estar. Na sua família, Deus precisa estar. Em todo tempo, Ele precisa estar com você. Porque primeiro Ele vai fazer em você e depois através de você. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido. E que se você ainda tiver dúvidas sobre essas prioridades, sobre como organizar essas prioridades, sobre como ter uma vida verdadeiramente satisfeita, plena, e ainda tiver com dificuldade, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. O tempo aqui é rápido, curto, e eu poderia ficar aqui o dia todo falando sobre isso. Porque é muita gente que está perdida lá fora, com sede, bebendo e não saciando, com fome, comendo e não ficando satisfeita, com frio, aquecendo e ainda assim sentindo frio. E eu espero que essa pessoa não seja mais você a partir de hoje, que você mude a rota e se coloque como prioridade, colocando Ele no centro de tudo, porque aí sim vai fazer sentido. Eu que te agradeço, minha querida, por ter ficado aqui, por ter me ouvido, por tudo. E se você precisar de qualquer ajuda nesse sentido, me manda. Coloca, por favor, nos comentários o que mexeu mais com vocês. E compartilha essa palavra com mais pessoas, para a gente levar a verdade para esse mundo que está tão louco. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.